Bíblia de vocês, livro de Mateus 4, versículo 1 ao 4. Essa ministração que eu vou trazer hoje nesse último culto do ano, que os irmãos vão refletir sobre a perspectiva de vocês para 2024. Porque em nome de Jesus, teremos um ano de vitória. E muitas promessas hoje se cumprem em nossas vidas. Mas se eu tivesse, eu nunca botei título em pregação, mas se eu pudesse colocar hoje, eu colocaria: não aceitem qualquer propósito. Tem que os irmãos lerem comigo nesse exato momento a palavra de Deus, que diz assim, em Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede de Deus. Amém? Eu quero parar só nessa tentação. Quero passar nessa situação ao qual os três evangelhos ali, Lucas, Marcos e Mateus, falam. Jesus Cristo, há poucos momentos antes de ser levado pelo Espírito Santo a ser tentado, João Batista e seus discípulos vê o céu, o Espírito Santo descer do céu. Uma apóstolo ali, Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo dele, e Deus se alegrar, dizendo: eis aqui o meu filho que eu amo, o meu filho que eu me comprazo. E a Bíblia relata que depois desse fato, o Espírito Santo de Deus o leva ao deserto. Como já falei algumas oportunidades aqui para nós, deserto muitas vezes nós temos como sinônimos de luta, sinônimos de provação, que na maioria das vezes é assim, mas quando estamos no deserto não é um sinal que nós saímos do Egito, saímos da escravidão da vida outrora que nós vivíamos. Só que tem desertos, meus queridos amados, existem três tipos de deserto. Existe aquele deserto que nós criamos, aquele deserto ao qual nós entramos nele em virtude de uma decisão errada tomada, de uma falta de não seguirmos a orientação do pastor, de seguir a orientação da esposa. E o que eu digo é que eu já passei várias situações tipo dessa. Então, quando nós entramos nesse deserto, não foi o Espírito Santo Deus que nos levou. Porque o segundo deserto é aquele deserto ao qual o diabo, Satanás, cria para tentar nos atacar. Qual seria um exemplo bíblico, Baiano? Qual você teria para mim? Sabendo que esse exemplo que eu vou dar foi com permissão de Deus, mas Jó passou aquela situação ali, a qual Satanás andava, perambulava por ali, Deus viu e começou a falar de Jó, e Deus permitiu que Satanás o atacasse, o tocasse. Então aquilo ali foi uma situação a qual criada pelo Satanás para poder atacar Jó. E existe o deserto ao qual o Espírito Santo de Deus nos guia. Porque temos muito conceito de que passamos uma luta, uma dificuldade, uma provação, nós atribuímos o que eu pequei, o que eu errei, por que eu estou passando por isso. E a primeira indagação que eu vou falar para os irmãos: nós temos tido discernimento para saber por que estamos passando por esse deserto? Por mais que já temos falado que muitas vezes nós chegamos à indagação que nem tanto por quê, mas para quê? Para podermos ser testemunho e fortalecer uma pessoa. Mas nessa noite eu quero fazer uma indagação aos irmãos. Vocês têm se questionado por quê? Em qual deserto vocês se encontram? Porque se foi um deserto resultado por vocês, a gente só sai dele quando nós precisamos entender que somente com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas nós conseguiremos sair daquela situação. Porque se nós entramos naquela situação, irmão Estevão e irmãos, por desobediência, como foi pregado na quinzena passada, é resultado dos nossos atos. Se nós estamos nesse deserto, em direcionamento do Espírito Santo de Deus, já tem uma outra questão, já tem o que eu quero falar para os irmãos, o principal aqui: o propósito de Deus em nossas vidas. Porque Jesus Cristo, quando ele foi batizado ali, nós já sabíamos cobrir a multidão do pecado e levar a salvação. Só que nós sabemos que todo propósito, ele tem um processo. E o processo ao qual Jesus Cristo passou ali foi um processo doloroso. Foi um processo difícil que a Bíblia relata, meus queridos irmãos, que ele passou, se você pegar os três evangelhos que cita sobre isso, que ele passou 40 dias ali jejuando. Sabemos que ele também orou, mas a Bíblia em nenhum momento fala a respeito sobre ele orar, que ele jejuou, irmão Esther. Somente, se vocês poderem conferir, fiz questão de observar isso. E ali, em determinada situação, a Bíblia fala que ele sentiu fome para Satanás, com a circunstância favorável, para tentar impedir que o propósito de Deus se cumprisse, por mais que o processo ali fosse difícil. E são essas circunstâncias que o diabo tem procurado dia após dia em nossas vidas, Esther. Muitas vezes estamos num processo difícil,
uma dificuldade na família, uma questão financeira, uma doença, uma enfermidade, a circunstância que Satanás procura, irmãos, mas é aquela ali para poder viver. Seu processo está doloroso, porque é interessante que Jesus Cristo tinha acabado de ser declarado ser Filho de Deus. E uma das coisas que Satanás já quis fazer de imediato foi praticamente criar no lar aquilo, quando ele fala: se tu és realmente Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Transformar a pedra em pão. Falo algo para vocês. Peguem uma pedra e um pão, coloquem um do lado do outro, mas durante 5 dias, passando tempestades, chuvas, esse clima inconstante aqui. Praticamente todos nós já vamos saber o resultado que vai acontecer. Mas qual o entendimento que nós temos sobre isso? O pão não vai ter a mesma forma como foi colocado. Pode ter bicho, já está esfarelado, e a pedra vai continuar do mesmo jeito. O que Satanás quer fazer em nossas vidas é praticamente isso: trocar o que é durável, permanente, aquela pedra, por algo prazeroso, temporário, que mata a nossa sede, a nossa fome, mas depois nos tira da presença de Deus. Foi isso, que ele propôs para Jesus Cristo ali. Quando ele pegou e falou: se tu és Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós temos estado em casa, com lutas e batalhas, com aquela indagação: poxa, mas eu sou um servo de Deus, mas por que eu estou passando isso? Devemos ter a capacidade de semente entender que essa é a proposta que Satanás quer que adentre e more em nossos corações. Que venhamos duvidar que quando confessamos a Cristo como Senhor e nos tornamos filhos de Deus, nós praticamente anulamos isso, colocando a dúvida em nosso coração. Porque foi isso que Satanás fez. Satanás queria o quê? Que Jesus Cristo praticamente anulasse o propósito que ele tinha, por mais que o processo fosse doloroso. O processo de Jesus Cristo ali resultava em uma promessa, resultou em uma promessa, que seríamos considerados filhos de Deus por meio do sacrifício na cruz. E vocês podem ter certeza, todo o processo mais doloroso que tem na vida de vocês, hoje que nós vivemos, nós passamos, mar, ele tem uma promessa. E Satanás tenta de tudo quanto é jeito, nosso inimigo, fazer com que esse processo, nós ficamos pelo meio do caminho. Porque eu sei o que eu passei para estar aqui. Mas você sabe, cada um de vocês sabe o que fizeram para estar até aqui em pé espiritualmente hoje, porque não é fácil. E como podemos alcançar essas promessas? Com princípios, com a Bíblia. Interessante é que Jesus Cristo, na hora que ele passou em toda a debilidade, gente, muitas vezes nós aceitamos algumas propostas, não pode ser hoje, para quem está mais fortalecido espiritualmente, mas quantas vezes nós já aceitamos outras oportunidades? Algumas insinuações, pensando que aquilo ali ia melhorar e na situação que isso foi piorar. Não suportamos o processo. E a partir do momento em que nós vimos que a Bíblia fala que Jesus Cristo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele respondia o quê a Satanás? Que eu parei aqui só na primeira tentação para poder fazer essa simbologia do pão e a pedra. Mas ele só falou que está escrito. É o que tem faltado em nossas vidas. Além de termos a palavra de Deus na mente e no coração, Osmar, proferir mais para Satanás, ouvir todos, está escrito. Ah, irmão Alex, está escrito, eu estou na situação difícil, eu estou conseguindo, está escrito, Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Está escrito, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E aqui poderíamos estar detalhando inúmeras promessas a qual Deus tem. Então, meus irmãos, as propostas estão aí, constantemente batendo na porta do nosso coração. E o que acontece? O diabo, o Satanás, como eu falei, aproveita as circunstâncias, porque podemos olhar na Bíblia, Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve toda aquela consequência. O processo inicial dele foi bonito, até ser rei de Israel ali. No entanto, ele perdeu o reino de Israel ali, veio toda a sua casa ali, contra ele, todos aqueles que ele não vigiou devido a uma circunstância, porque Satanás andou ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade. Ele encontrou oportunidade ali diante de Davi. E nós vimos que a falta de vigilância, a circunstância favorável a Satanás, e ele não ter cumprido o princípio que ele tinha de rei, resultou no que aconteceu. Porque, independente, meus queridos irmãos, de nós sermos cristãos, independente de nós sermos filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Esther. Isso não nos isenta de Satanás, do inimigo nos rodear constantemente.
Porque as pessoas pensam o seguinte: eu estou servindo a Deus, eu estou bem, eu estou orando, eu estou jejuando, estou buscando a Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo estava ali, levado pelo Espírito Santo de Deus, sendo ali, moído, passando por tudo aquilo ali. Porque a Bíblia relata, Esther, eu fiz até uma colocação aqui, porque a palavra dita pela boca de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, como nós sabemos. Ele usou a palavra de Deus para falar ali com Deus, com Jesus? Usou, mas distorcido. Ele usou ela por completo. Então a palavra de Deus dita pela boca de Satanás não é a palavra de Deus, Osmar. É a palavra do diabo, que é pai de quê? Da mentira. E o que ele quer colocar em nossos corações é que as propostas dele são mais contagiosas para nós temporariamente. São propostas que vão nos trazer um refrigério temporário, mas que nós sabemos que não vai trazer uma paz contínua. Quando a pessoa está fora dos projetos de Deus, quando anda na rota de colisão da desobediência, Deus não tem promessa de nos guardar desse caminho. Resumindo, ou eu estou debaixo das asas do Senhor ou eu estou fora. Não há meio termo. A Bíblia relata ali que o homem cocheará em dois pensamentos: ou Deus, ou fala a Deus. Então, esse é o discernimento que nós temos que ter aqui nessa noite, na sexta-feira. Porque Deus tem promessa para cada um de nós. Na minha vida, muitas se cumpriram nesse 2024, eu tenho certeza na de muitos, mas quem tem promessa de se cumprir em 2024? Eu tenho. Amém. Algumas que não se aconteceram nesse ano, mas Satanás vai se levantar de tudo quanto é jeito, dando proposta, se realmente vale a pena continuar, porque às vezes a gente conversamos com algumas pessoas que se afastaram, que a gente tenta levar o evangelho, que eles vão falar: Valéria, já é melhor estar aqui, já não dou conta, eu não sei se vai melhorar. Isso é o que Satanás colocou naquele coração endurecido, que ele tenta colocar todos os dias na vida de quem permanece firme nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo resistiu, porque a oração e o jejum, ela não afugenta Satanás de nós não, Esther. Ela nos fortalece para enfrentá-lo. A Bíblia deixa bastante claro que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Agora eu falo para vocês: se Jesus Cristo não tivesse orado, ele teria resistido? Nós, como seres humanos carnais, não resistiríamos, irmãos. Então, a partir do momento que estamos revestidos pelo poder de Deus, e do Espírito Santo de Deus, jejuando e orando, temos capacidade de rejeitar essas propostas. E a minha indagação para cada um é: qual proposta vocês vão querer ouvir em 2024? Porque vocês podem chegar no culto de domingo aqui, fazer aquela introspecção, porque ano passado, com certeza, aqui muitos fizeram algumas promessas. Eu vou cumprir isso em 2023, vai acontecer isso aqui, e algumas coisas não puderam acontecer. E Satanás vai te estimar: você vai fazer isso de novo, tu nem cumpriu em 2023, você vai cumprir em 2024. Minha pergunta para cada um que está nessa noite no último culto de oração: qual proposta vocês vão querer deixar guardado no coração? Vocês vão querer trocar a pedra pelo pão? O pão simboliza o pão da vida. No entanto, naquela situação que o Satanás colocou, já não é o pão da vida. Podemos simbolizar assim aquela pedra, como sendo aquela rocha que nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. Resumindo, para finalizar, não troque o que é duradouro espiritualmente na vida de vocês pelas coisas temporárias. 2024 não vai ser fácil. Até porque eu aprendi pela minha experiência de vida que nada fácil dessa. O reino de Deus é tomado por discurso. Estar na presença de Deus todos os dias não é fácil, porque nós devemos levantar a cada manhã, a cada dia, matando o nosso velho eu, a nossa velha criatura, porque somos eleitos de Deus. Então, para finalizar, qual o propósito vocês vão querer deixar guardado no coração de vocês? Porque aquela questão que eu te falei na última pregação, que Deus fala isso, que te propõe a bênção, a condição. E Deus é tão bom que ainda te dá o caminho, ainda te diga: isso, escolha a bênção. Vocês vão escolher continuar, porque vocês têm ouvido o Espírito Santo de Deus, continuar ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque se 2023 foi um ano abençoado, 2024 vai ser melhor. Eu como líder da intercessão, como membro do corpo de Cristo, como uma pessoa que crê em Deus, não posso dizer algo diferente do que isso, porque 2023 foi uma bênção na minha vida. Mas foi o ano todo, foi muita luta, foi muita batalha, eu pensei em desistir de tantas coisas. Aí quando Deus
Deus pega, me dá a oportunidade de estar aqui na frente com vocês orando. Aí vocês papel, mas o Valério vem, traz uma palavra para nós, coração, saiba vocês. Eu sou muito mais edificado com a presença de vocês que eu trazendo a palavra para vocês. Porque minha querida irmã Esther, quem está na liderança, sabe a responsabilidade que é estar aqui cuidando da obra de Deus. Eu tive a oportunidade de ver alguns cursos na quinta-feira, vi um amor que a irmã Esther faz, que então não é fácil. Não é fácil. Então eu agradeço a vocês que me conhecem. 2024 vai ser melhor que 2023. Amém. Em nome de Jesus. Mas lembrando que a escolha é de cada um. Lembrando que não devemos de modo algum aceitar as propostas que não sigam de Deus. Lembrando, o propósito gera um processo. O processo, ele nos vislumbra uma promessa. E essa promessa vai se cumprir pelos princípios. Princípios bíblicos. Princípios fundamentados na palavra. No entanto, o mais importante é que pertence. Lembrando que as propostas do inimigo surgirão. Assim como surgiu lá na tentação de Jesus. E para finalizar, na hora que Jesus Cristo resistiu às 3 tentações, o que aconteceu? Os anjos do Senhor. Eu quero dizer para vocês essa palavra. Se algumas coisas não se cumpriram, se passaram algumas lutas, Deus ainda pode dizer onde passou por vocês. Ele não terminou. O ano ainda não terminou, faltam 2 dias. E se não cumprir, vai se cumprir em 4 em nome de Jesus.